Eu quero tratar de um assunto já abordado nesta tribuna hoje pelo deputado Luiz Castro, mas sob uma outra lógica, deputado Luiz. Sob a lógica da argumentação jurídica, a decisão proferida pelo presidente do tribunal, desembargador Ari Moutinho, era tão absurda que não se sustentou nem por 24 horas, imediatamente revogada através de mandado de segurança impetrado por Vossa Excelência. No entanto, a reflexão que eu quero trazer a esta casa, deputado Luiz Castro, é que nós precisamos, de uma vez por todas, debater com o tribunal e com a sociedade qual é a verdadeira e real situação financeira do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O que está em debate hoje para a sociedade não é mais o fundamento jurídico ou não, de aumento ou não do número de desembargadores. Afinal de contas, o tribunal vive ou não uma crise orçamentária. Porque um dia, deputado Vicente, um dia o tribunal vem aqui, de pires na mão, dizer que precisa de recursos da Assembleia para dar posse a novos juízes. A Assembleia vai, numa atitude republicana, cede parte dos seus recursos para o Tribunal de Justiça. Aí o presidente do tribunal entra de férias, o vice-presidente toma uma decisão de suspender todos os pagamentos, pede uma auditoria nas contas do tribunal, diz que o tribunal vive uma crise gravíssima do ponto de vista orçamentário e que não tem dinheiro para nada. O presidente volta de férias, anula a portaria, chama de demagógica e toma uma decisão que aumenta absurdamente os gastos do tribunal, que é aumentar o número de vagas de desembargadores. Portanto, nós precisamos, a bem do respeito e da legitimidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas precisa ter, não perante nós, mas perante o povo do Estado do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não pode ser objeto de debates tão pequenos. E não pode ser objeto de desconfiança da sociedade e do povo do Estado do Amazonas, que vê no Tribunal de Justiça a última guarida na defesa dos seus direitos. É ao Tribunal de Justiça que o povo vai quando já não consegue resolver os conflitos de forma mediada dentro da sociedade. Então, o Tribunal de Justiça é o último amparo que o cidadão tem. Portanto, é um órgão que precisa ter absoluta clareza e absoluta confiança do povo do Estado do Amazonas. Não dá para um dia tomar uma decisão que diz que as contas estão no vermelho e no outro dia tomar outra decisão que eleva absurdamente as contas. O tribunal tem o dever de abrir de forma transparente as suas contas para o povo do Estado do Amazonas, para que nós, deputado Luiz Castro, possamos saber qual é a verdade. Porque se o tribunal vai bem das suas contas, não tem cabimento a decisão do desembargador Rafael Romano, que suspendeu pagamentos, determinou demissão de temporários e pediu auditoria. Já ouço Vossa Excelência, deputado Luiz Castro. Se o tribunal vai mal, não tem cabimento a decisão do desembargador Ari Moutinho, que aumenta a quantidade de desembargadores. Decisões absolutamente contraditórias e não estou entrando nem no aspecto jurídico. Decisões absolutamente contraditórias do ponto de vista orçamentário. Porque um desembargador toma uma decisão consequente com um tribunal que está nas contas no vermelho e um outro desembargador toma uma decisão de um tribunal que está com o dinheiro sobrando. Tanto está com o dinheiro sobrando que pode aumentar o número de desembargadores. Estou mais nem discutindo que a decisão é inconsistente do ponto de vista jurídico, não estou mais nem discutindo que o tribunal precisa mais de juízes de primeira instância, de oficiais de justiça, de secretários nas varas, do que de desembargadores, não estou mais nem discutindo isso. O que eu quero saber é, o tribunal vive no vermelho, como diz o desembargador Rafael Romano, ou o tribunal está com dinheiro sobrando, como diz o desembargador Ari Moutinho. Nós precisamos saber isso. A sociedade, o povo do Estado do Amazonas precisa saber isso. Ouço o deputado Luiz Castro. Pois é, deputado Marcelo, o senhor
complementa mais uma linha de argumentação que eu já trouxe para o meu debate do pequeno expediente. A questão da falta de juridicidade, de consistência jurídica na decisão do desembargador Imbotinho, ela é bem clara, né? Eu acho até que ele não refletiu o suficiente antes de tomar aquela decisão que já foi derrubada. Agora, o mais importante é vir à lume essa situação toda. Foi o que nós colocamos. Inclusive, eu estou com uma solicitação do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça para promover esta audiência aqui nesta casa. E estou entrando com esse pedido. Gostaria de contar com a sua subscrição de outros parlamentares para que a gente possa, inclusive, ouvir os servidores e chamar o tribunal também para dialogar com a gente e mostrar essa situação. Nós não podemos fingir que o problema não é com a gente, porque o problema é conosco por dois motivos. Primeiro, porque nós somos a casa que representa a sociedade e o orçamento, a última palavra, se dá aqui. Segundo, porque nós abrimos mão do orçamento do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. Eu agradeço muito o seu pronunciamento. Eu espero que nós possamos ajudar a sociedade e a própria casa a compreender e ajudar o Tribunal de Justiça a estabelecer prioridades, ordenamento e até a nossa futura presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria das Graças, poder assumir o cargo com uma situação mais clara em que ela possa administrar com maior solidez. Obrigado. Eu penso, deputado Luiz Castro, que com a atitude como a que Vossa Excelência propõe, nós estaremos ajudando a sociedade a ter esclarecida a real situação orçamentária do Tribunal de Justiça, esta casa que precisa de esclarecimento sobre recursos que abriu mão para repassar para o tribunal, mas nós estaremos, acima de tudo, ajudando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que não pode, que é um órgão que não pode se dar o direito de ser passível de um olhar duvidoso da sociedade para com ele. O olhar da sociedade para com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deve ser de absoluta segurança, de absoluta confiança. E para que isso se torne verdade, é preciso que o tribunal também olhe para a sociedade com absoluta transparência, com absoluta verdade, com absoluta unidade do ponto de vista administrativo. Que do ponto de vista jurídico, o tribunal se divida em posições é absolutamente razoável. Mas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos recursos orçamentários, o tribunal tem que agir em unidade. O tribunal não pode se dividir nas informações que presta à sociedade em relação às suas contas, à sua real situação financeira, à sua real capacidade de atendimento de demanda de seus servidores. Porque não dá para um tribunal negar-se a negociar com uma categoria de servidores em greve sob o argumento de que não tem orçamento e no outro dia decidir aumentar o número de vagas de desembargadores. Ora, qual é a verdade nessa história? Nós precisamos, a Assembleia precisa saber porque repassou recursos. E a sociedade precisa saber porque precisa voltar a olhar para o Tribunal de Justiça com os olhos de confiança e segurança. Portanto, uma medida de transparência por parte do tribunal nesse momento é uma medida que ajuda a sociedade, que ajuda o parlamento, mas que ajuda, acima de tudo, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que nós queremos sempre ver forte, respeitável e com absoluta confiança do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.